Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre um problema muito grave. Apesar de previsto na Constituição, não faltam exemplos de desrespeito aos direitos individuais dos cidadãos. Você sabe que direitos são esses? E mais importante, sabe como reivindicar que eles sejam respeitados? Também vamos falar sobre o número de endividados que caiu pelo terceiro mês seguido aqui em Maceió. Apesar de previstos na Constituição, os direitos individuais dos cidadãos são constantemente desrespeitados. Não faltam exemplos. Isso não acontece apenas no Brasil, não. O desrespeito à vida digna é um problema mundial. Você sabe que direitos são esses e como fazer que eles sejam cumpridos? O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Alagoas, Nivaldo Barbosa, está comigo no estúdio e fala sobre o assunto. Primeiro, vamos relacionar pelo menos uns 3 aí, porque aí é flagrante o desrespeito mundial, né, com relação ao direito do cidadão, né? A impressão que nós temos, Miguel, é que cada vez mais esses direitos têm sido esquecidos ou guardados na gaveta, né? É preciso a gente relembrar de onde vieram esses direitos. Depois ali da Idade Média, com a Revolução Francesa e tudo mais, as pessoas começaram a ser sujeitos de direito. Começou-se a perceber o valor da vida, o valor da dignidade, o valor da liberdade, o valor da igualdade, né? O valor da propriedade, porque até então tudo isso figurava em torno do rei. Era ele que dispunha ou não sobre os direitos das pessoas. E depois dessas revoluções todas, inclusive algumas talhadas à base de sangue, né? Vieram as Constituições Federais, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, prevendo, positivando, trazendo no texto, né, das leis esses direitos. Por que então isso tem sido tão esquecido, né? Na verdade, o que se percebe, aos pouquinhos, a vida e a dignidade das pessoas está sendo esquecida. É preciso entender que isso é um contexto social, é um contexto que varia muito de local a local, mas há alguns paradigmas, sim, mundiais que devem ser considerados. Evidentemente que é base, inclusive, para aprofundar debate, porque, por exemplo, o direito à vida. Exato. Isso é essencial. É um direito sagrado, é um direito natural. Se tirar a vida do outro, aí você tem complicação com relação àquela perda de direito ou um direito infringido, um direito ceifado. As poucas exceções que existem, porque todos eles possuem exceções, devem estar previstas nos textos das Constituições Federais. Por exemplo, em caso de guerra, é possível, sim, você condenar à morte, aqui no Brasil, inclusive. Mas são situações excepcionalíssimas. Quando você, por exemplo, discute a morte de uma pessoa que está presa, você aplicar a pena de morte de uma pessoa que está presa, você está violando a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal não prevê isso. Já nos Estados Unidos, conforme os estados, há sim a possibilidade, por permissivo constitucional, das pessoas serem, sim, condenadas à pena de morte. Então, isso oscila de local a local. Em alguns estados, né? Em alguns estados, lá nos Estados Unidos. Exatamente. Mas é porque a Constituição permitiu isso, que cada unidade da federação estabelecesse a própria pena. E não, evidentemente, não fungindo a realidade do respeito à dignidade, né? Não são todos os crimes, né? Tem um código de ética, tem um código todo traçado, até você chegar à pena de morte, tem os apelos, né? Exatamente. As comoções. Isso, exatamente por você estar tratando de um direito natural, um direito sagrado, né? E há os desdobramentos a partir desses direitos. Por exemplo, quando você pega o direito à vida, dali você se desdobra no direito à saúde, né? No direito à alimentação, no direito a um tratamento médico. Então, tudo isso são consequências do direito à vida. E se a gente ampliar bastante, o direito à saúde é essencial e ele todo dia desrespeitado. Claro, E não dá nada para ninguém. Quem são os grandes violadores hoje dos direitos individuais das pessoas? O principal, disparadamente, é o próprio Estado, né, que não dá conta de atender às demandas, não se preparou, não se aparelhou para isso.
A nossa democracia é muito jovem e não se preparou para os desafios que foram postos na Constituição Federal de 88. Isso é fato, né? Então, hoje o Estado, quando eu falo Estado, o município, o Estado, a União, né, os entes públicos como um todo, eles são os principais violadores dos direitos, né? Por exemplo, quando você pega os idosos e os põe numa fila de banco, né, para esperar 2 horas para receber a sua pensão, aquilo é uma violação de direito, sim. É uma violação de um direito individual, é uma violação da dignidade daquelas pessoas. Me parece que o legislativo é dissonante do executivo, né? Cria uma lei que jamais... lei que pega ou que não pega, mas essas de direitos essenciais da vida, né, elas são violadas no nosso dia a dia e banalizou. Banalizou. O cidadão vem com sua mulher para uma maternidade, chega na porta, não tem direito à internação. Aí fica peregrinando de porta em porta e termina o bebê morrendo. Veja, numa situação como essa, Miguel, você tem 3 violações expressas, assim, categóricas dos direitos individuais. Você tem a violação ao direito à vida, você tem a violação ao direito à dignidade e você tem a violação ao direito à igualdade. Porque aquelas outras pessoas que podem pagar, que possuem recursos, de repente elas vão conseguir um atendimento numa rede privada, distanciando muito da realidade daquelas pessoas que não têm recursos financeiros. Então, numa situação como essa, nós temos 3 categóricas violações aos direitos individuais. Cidadão tem plano de saúde, vai para o atendimento de urgência e emergência nesse plano de saúde. De repente não é atendido. Ele tem o direito de requerer alguma indenização desse plano de saúde pelo não atendimento? Tem. Há uma proteção muito grande, com base no Código de Defesa do Consumidor, contra os planos de saúde também, que embora sejam privados, também cada vez mais não têm dado conta das demandas, né? Não se prepararam para isso e começam a violar também os direitos individuais, seja na fila, seja pela recusa de atendimento, seja pela qualidade do atendimento que é dado. Então, numa sequência, vamos chamar assim, num pódio, nós teremos os primeiros violadores, ao nosso ver, o próprio Estado, né, através dos seus entes públicos, no serviço público direto. Nós teremos em seguida os grandes demandados, que a gente chama na justiça, que são os planos de saúde, os bancos, as telefonias, né? Todos esses são grandes violadores dos direitos individuais. O direito individual, sim, muito debatido, é o direito à liberdade, né? Sim. As pessoas são presas ou apreendidas ou levadas à detenção e às vezes não tramita o processo, o inquérito não tramita, o processo não tramita e o cidadão fica anos preso sem julgamento. Exatamente. A liberdade, ela também é uma premissa de uma democracia madura, né? De um Estado democrático de direito muito maduro. O nosso, visivelmente, está muito longe disso. Você ser processado criminalmente e você aguardar 1, 2, 3 anos para a sua condenação sair, enquanto isso você é tolhido na liberdade, é aí onde está o erro. Né? Não significa que nós estamos defendendo a liberdade para o criminoso, não. Nós estamos defendendo que a lei seja cumprida, mas com rapidez. Porque, de repente, aquela pessoa que está sendo processada pode ser absolvida no final e acaba ficando 2, 3 anos presa. Qual é o prejuízo da vida dessa pessoa? Né? Profissional, familiar. Imagine você ser preso por algum problema que, de repente, você é absolvido, você passa 2 anos e seus filhos, e sua esposa e sua família. Como é que fica? O dano moral, né? Dano moral. O lucro cessante. Exato. Do investimento na universidade, enfim. Exatamente. E a liberdade, ela deve ser observada não somente do ponto de vista do cárcere. A liberdade, uma democracia bem fundada, ela deve ser observada do ponto de vista da liberdade de expressão, né? Da liberdade de imprensa, né? Da liberdade de trabalho, da liberdade de religião. Então, como a gente viu, os direitos individuais eles vão se segmentando em subgrupos, como esse, por exemplo, da liberdade. E se a gente passar na porta de uma cadeia, a gente vai ver expressamente o quanto falta de dignidade e as arbitrariedades que se cometem em nome, inclusive, de um direito da liberdade. Por exemplo, você levar uma pessoa até a delegacia e dizer que ele roubou. Bom, você não tem provas. Uhum. O que o delegado vai fazer? Ele solta. Aí diz assim, mas o cara é um marginal, o cara tem... Mas você não tem provas. Isso aí... Primeiro você tem que ter o direito do contraditório, de defesa também, né? A não ser que a prisão seja em flagrante delito. Isso. Uma das premissas da garantia da liberdade, né, do direito individual da liberdade, é o devido processo legal.
né? Então há todo um ritual estabelecido por lei para você ser preso. Imagine como funcionava na Idade Média, onde você estava em casa e de repente os soldados do rei entravam e, sem lhe dizer um mar, olhavam para você e diziam: eu acho que você não se adequa aos padrões dos costumes. Você namorou uma mulher casada, ou você pode ser um homossexual, ou você de repente, acusação já é a sentença. E pega e leva e vai para a forca, sem um ritual predeterminado de defesa, sem um advogado que possa defendê-lo, né? E aí onde entra o papel do advogado nesse contexto todo, para que ele possa ser a voz daquela pessoa, para que ele possa ter uma defesa técnica. Alguém pode ser condenado por convencimento? A autoridade está convencido de que ele cometeu um crime? Na verdade, o convencimento é a premissa da condenação. Agora, o convencimento ele deve partir das provas produzidas no processo. Não é pelo mero boato, né? Hoje, inclusive, a prova testemunhal, ela não é a prova essencial, já não é mais a prova essencial. Mesmo em delação premiada, no que está em moda, né, essa situação? As delações premiadas, elas têm sido desvirtuadas, a forma como têm sido aplicadas. Você delata e depois você prova, né, para poder aquilo ser divulgado e a delação ser homologada. Hoje o que a gente tem visto muito é você delata e joga para a imprensa e deixa as provas para depois. Então há um desvirtuamento do devido processo legal também. Há muito circo em torno disso, né? Acho que aí nós voltamos mais uma vez numa quadra histórica, a gente parece estar voltando a 2000 anos atrás, para Roma antiga, quando tudo era base de pão e de circo. Isso a gente tem observado muito. Uhum. Agora, uma outra situação mundial de exilados, de pessoas que não estão satisfeitas com o país, que são perseguidas, que não estão numa situação financeira e termina, né, buscando, né, vamos dizer assim, dignidade entre os países próximos, às vezes se aventurando ao mar. Né? Que direito tem um homem que entra num barco com sua família, a própria sorte? Essa é uma situação delicadíssima, veja, porque nós estamos tratando de vários regimes jurídicos diferentes, cada país com a sua constituição diferente, cada constituição com o seu tratamento específico, né? E aí onde há mais um grande pecado na nossa humanidade. Depois da criação da Organização das Nações Unidas, que deu um grande passo, um grande avanço, a gente novamente estagmentou. Nós paramos, nós voltamos a cuidar apenas dos nossos próprios umbigos, dos nossos próprios problemas paroquiais, né? E esquecemos das soluções macro, das soluções mundiais. Então, esse problema dos exilados, esse problema, por exemplo, dessas crianças que são presas nos Estados Unidos, é um problema que exige muito mais a sensibilidade e humanismo dos gestores, dos nossos presidentes, do que propriamente das constituições federais. É preciso que eles sentem e ampliem esse debate, é preciso encontrar soluções. Não é razoável você enxergar e mostrar para os seus filhos o mundo que está existindo hoje, o que é que vai ser isso daqui a 10 anos, né? Então é uma reflexão, esse sim eu diria que é um grande problema, que precisa de uma reflexão muito maior, e aí a gente precisa repensar os líderes que nós precisamos. E uma coisa que me chama a atenção é que direito tem um país de invadir o outro, matar o seu líder e ser vamos dizer assim, o mocinho da história. Não há esse direito. Não há esse direito. O que há é a manipulação das informações, da mídia de contexto. Quando um Estado, quando um país faz isso, na verdade, a meu sentir, é um crime contra a humanidade, né? E ele faz isso de uma forma muito bem escamoteada, muito bem arquitetada, né? Mas não tenha dúvida que os propósitos ali não são humanistas. E ele não faz sozinho, né? Ele faz com um conjunto. Né? Aí quando você traz a economia para dentro dos direitos humanos, né? Você passa a tratar as pessoas, trata a passar as relações humanas, o afeto, como um negócio. Conversamos com o Nivaldo Barbosa, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Miguel. Prazer é todo nosso. No próximo bloco, a gente continua falando sobre economia. Vamos falar sobre o número de pessoas endividadas que caiu pelo 3º mês seguido em Maceió. Até já.